Olá, eu sou o professor Marcelo e hoje nós vamos comentar sobre 3 questões que caíram, 2 na ETEC do ano passado e uma no Senai. Hoje nós vamos puxar um pouquinho para o lado das ciências, tá? E são questões que envolvem fórmulas. Então vamos ver que essas questões não têm muito segredo e são bem fáceis de vocês acertarem. A imagem mostra o satélite brasileiro CBERS-4, utilizado para monitoramento de nosso território e para desenvolvimento científico. Como a maioria dos objetos colocados no espaço, o CBERS-4 é completamente envolvido por uma manta térmica protetora, isolamento de múltiplas camadas, sigla em inglês MLI. Esse material tem como função diminuir o fluxo de calor, que pode ser um grande problema para objetos colocados em órbita, uma vez que facilmente eles podem ser submetidos a temperaturas maiores que 100 graus Celsius e menores que menos 100 graus Celsius. Se o texto dessa questão fosse direcionado a leitores estadunidenses, eles teriam que sofrer não apenas uma tradução para a língua inglesa, como também uma conversão da escala termométrica utilizada. Isso ocorre porque os estadunidenses utilizam cotidianamente a unidade de temperatura denominada Fahrenheit. A conversão de valores expressos na escala Celsius para a escala Fahrenheit é feita utilizando-se a expressão de conversão Tc sobre 5 igual a Tf menos 32 sobre 9, em que Tc é um valor de temperatura expresso na escala Celsius e Tf o valor correspondente de temperatura expresso na escala Fahrenheit. Nessas condições, a menor temperatura que apareceria no texto em língua inglesa é menos 482, menos 212, menos 148, 148, 212. Faça uma pausa e tente resolver essa questão. E depois veja os comentários do professor Marcelo. Veja que uma característica nas provas da ETEC é colocar bastante texto durante a prova. Isso é um pouco cansativo e você tem que estar preparado psicologicamente para isso. Você não pode ficar nervoso, não pode perder muito tempo. Então, esse texto todo, para a nossa questão, nós só vamos tirar 2 informações. Do texto inteiro, o que me interessa é os 100 graus e menos 100 graus. Tá? Porque depois, na questão, ele nos dá uma fórmula, diz que o texto vai ser traduzido para o inglês ou coisa parecida, e que nos Estados Unidos eles usam a escala Fahrenheit e não a Celsius, como está aqui no nosso texto. Então o que ele quer? Ele quer que você transforme a temperatura pedida em Fahrenheit, para poder traduzir o texto para o inglês. Bom, ele quer a menor temperatura. A menor temperatura que está no texto é a de menos 100 graus, está em Celsius. Tá? Esse exercício é simplesmente colocar valores na fórmula e fazer as manobras algébricas até chegar na resposta. Então não tem que perder muito tempo com esse exercício, a gente só tem que estar preparado para a manipulação algébrica. Então vamos lá. O que está aqui como Tc é a temperatura em Celsius, o que está como Tf é em temperatura Fahrenheit. Nós vamos utilizar o menos 100 no lugar do Tc, que é a temperatura em graus Celsius. Então vamos lá. No lugar do Tc eu vou colocar menos 100 sobre 5, que é igual Tf menos 32 sobre 9. Primeira conta que eu vou fazer aqui, menos 100 dividido por 5, está fácil, vai ficar menos 20, que vai ser igual a Tf menos o 32, tudo isso sobre 9. Nessa situação aqui, nós temos um numerador formado por essa expressão, Tf menos 32. E o 9 está embaixo da expressão inteira. Então ele está dividindo toda a expressão. Eu posso passar o 9 para o lado esquerdo e ele troca a sua operação. Ele está dividindo, ele passa multiplicando. Então, continuando a nossa conta, vai ficar menos 20 multiplicado por 9, que é igual a Tf menos 32. Tf menos 32. Faz essa multiplicação, também está fácil. Menos
180, 9 vezes 2, 18, com um zero daqui, fica no final. É igual a TF menos 32. Para finalizar, a gente joga o menos 32 para o lado de cá, ele troca também sua operação, é a operação inversa. Vai ficar menos 180 mais 32 igual a TF. E aí, fazendo essa conta, a gente chega na resposta. Então, quanto é a minha temperatura em Fahrenheit? O resultado vai ficar negativo, porque menos 180, eu estou adicionando só 32, então não vai virar positivo. E o resultado vai ficar 148. Portanto, alternativa C. Uma das consequências das trocas de calor que ocorrem durante uma transformação química realizada em meio aquoso é a variação de temperatura do sistema. Se o sistema receber calor, esse sofrerá um aumento de temperatura e, se ceder calor, terá queda de temperatura. Durante uma reação química realizada em meio aquoso, observa-se a variação da temperatura do sistema de 22 graus Celsius para 28 graus Celsius. É possível calcular a quantidade de calor trocada em um sistema por meio da relação matemática Q igual a mc ΔT. Essa relação é conhecida como a equação fundamental da calorimetria e mostra que o calor trocado Q depende da massa m, do calor específico C e da variação de temperatura do corpo, ΔT. Sabendo que a massa da solução referida no texto é 100 gramas e considerando o calor específico como 1 caloria por grama grau Celsius, a quantidade de calor trocada nesse processo é 60, 600, 2.200, 2.800 ou 5.000 calorias. Dá uma pausa no seu vídeo, tente resolver sozinho e depois veja os comentários do professor Marcelo. Novamente tivemos que ler um texto antes de chegar na questão propriamente dita. O que nós vamos retirar do texto é esta variação de temperatura, 22 para 28 graus. E no texto, ele nos deu uma fórmula que indica a quantidade de calor trocada no processo. Tá? Ela é feita pela massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Então ele já te deu a fórmula e ele te deu algumas informações. Por exemplo, a massa são 100 gramas. Calor específico, 1 caloria por grama a cada grau Celsius variado. E no texto a gente encontra a variação da temperatura, de 22 para 28 graus. O único cuidado que a gente tem que ter é olhar se as unidades de medida estão na mesma conversão. Tá? Aqui é grama, graus Celsius, graus Celsius. Então esse problema não tem aqui nesse exercício. Outra coisa, ΔT. Sempre que aparece um delta nas fórmulas, geralmente ele indica variação. Tá? Então, eu tenho que pegar a variação de 22 para 28. Como é que eu faço isso? O ΔT vai ser feito como 28 menos 22, que vai dar 6 graus Celsius. Feito isso, eu já tenho todos os elementos para substituir na fórmula. Aí é só conta. Quantidade de calor trocada, que é igual a massa, 100 gramas, vezes calor específico, 1 caloria por grama a cada grau Celsius variado, e o ΔT é 6 graus. Então, na hora da conta, eu só uso os números. 100 vezes 1 vezes 6. 100 vezes 1 dá 100. 100 vezes 6, 600. A alternativa correta, então, é a letra B. As velocidades em função do tempo para um móvel em movimento retilíneo uniformemente variado, caminhando em linha reta, são mostradas na tabela a seguir. Os valores que completam as lacunas tracejadas da mesma são, respectivamente, 40 e 80, 50 e 90, 50 e 100, 40 e 90, 60 e 90. Dá uma pausa no seu vídeo, tente resolver essa questão e depois veja os comentários do professor Marcelo. Esta questão caiu no vestibulinho do Senai, finalzinho do ano passado. E ela não envolve uma fórmula.
Primeira coisa que eu queria, comentar com vocês é a diferença quando você presta ETEC e quando você presta o Senai. A ETEC vem questões misturadas, não vem dividido por assunto, caiu uma de português, depois matemática, história, ciência, vai variando. O Senai não, o Senai ele tem tudo divididinho, começa com português, vai para matemática, depois ciências, são os 3 tópicos que eles costumam utilizar. Outra coisa, o Senai não costuma fazer textos, claro, pode aparecer eventualmente lá numa questão ou outra, mas de uma maneira geral, eles não se utilizam de textos grandes para resolver a questão é bem objetiva, é isso e isso mesmo. Eu coloquei essa aqui, porque essa aqui é uma questão bem fácil, ela não tem forma, praticamente não tem conta também. Então o que ele está dizendo para a gente? Ó, isso aqui é uma tabela, a velocidade foi medida em relação a esses tempos aqui. E tem uma frasezinha na questão que ele diz que o movimento é retilíneo e uniformemente variado. Tá? Uniformemente variado varia de uma maneira uniforme. Ou seja, existe um padrão nessa variação. E a gente só precisa descobrir qual é esse padrão para responder a questão aqui. Então, quando foi 0 segundos, sua velocidade era 10 metros por segundo. Aí depois, quando o cronômetro passava por 1 segundo, estava em 30 metros por segundo. Então de 10 foi para 30. Ele vai manter esse aumento conforme se passa em 1 segundo em 1 segundo. Aqui está aumentando de 1 em 1 segundo. Então ele vai manter essa variação de maneira uniforme. Aumentou 20, vai aumentar 20. Então 30 mais 20 vai para 50. Repara que aqui já estava preenchido. Isso aqui faz parte da resposta. E está batendo até agora, né? Se aqui subiu 20, aqui também subiu 20. Isso dá a garantia que a gente está fazendo de maneira correta. Então, para preencher o último quadrinho, de 70 vai aumentar mais 20. E aqui vai para 90. E aí vamos procurar só qual é a alternativa correta. A alternativa A, 40 e 80, não é? B, 50 e 90. Então a alternativa correta é a B. E aí, vocês perceberam que nem sempre o vestibulinho é um bicho de 7 cabeças, né? A gente só precisa estar preparado, precisa estar tranquilo na hora, precisa ler com calma, prestar atenção nos detalhes, anotar o que for mais importante, mas sem desespero. Tá? Hoje nós vimos 3 questões, 2 da ETEC, onde a fórmula já vinha, bastava que a gente soubesse manipular a fórmula, e um terceiro do Senai, que só exigia que a gente conhecesse um pouquinho de movimento uniformemente variado. Caso você queira alguma questão específica que eu comente por aqui, é só deixar aí nos comentários. Até o próximo encontro e um grande abraço para vocês.